No Café com Política de hoje, nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Pedro Bueno, do Podemos. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Thalita, Ricardo Sapia, pelo espaço. Bom dia para todos. Bom dia. Vereador, coluna à parte do jornal O Tempo de hoje, que nós ouvimos agora também aqui na Rádio Super, é inclusive com o senhor, que usou as redes sociais e a tribuna na sessão plenária da Câmara Municipal na última segunda-feira para criticar um suposto atraso na reforma do prédio que deveria abrigar o Hospital Veterinário Público da capital mineira. Qual é a revolta do senhor? Na verdade, isso foi uma promessa que girou em torno da campanha do deputado Oswaldo Lopes, e na própria página da prefeitura uma previsão de término, e de disponibilidade desse equipamento público para a população até o final de dezembro de 2018. E o que a gente pôde verificar no local, um completo abandono. Na verdade, uma promessa que surgiu mais efeito como uma bravata, e a gente fez uma denúncia porque nós nos sentimos tocados com a população que se desloca até o local, leva os seus animais feridos, precisando de atendimento veterinário, e o que encontra lá é um equipamento público completamente abandonado, inclusive uma rua que se tornou um grande bota-fora, que inclusive interdita toda a rua, causando mau cheiro, proliferação de animais, ratos, baratas, escorpiões, e até também contribuindo com a alastração do mosquito da dengue. E é uma denúncia dos moradores do bairro Madre Gertrudes, mas também de todas as pessoas que necessitam de atendimento aos seus animais. Vereador, o senhor foi eleito pelo antigo PTN, hoje Podemos, mudou o nome do partido do senhor, e o senhor foi eleito por uma classe, podemos dizer assim, dos guardas civis metropolitanos, do qual o senhor está afastado como vereador, mas é guarda concursado. O senhor entrou em 2006, Desde 2006. E a gente percebe quando, antigamente, quando se entravam os vereadores nas câmaras municipais, até mesmo os deputados e estaduais e federais, você tinha situação e oposição. Situação e oposição. Até eu sou da época de MDB e Arena, não sou mais novo do que eu, não passou por isso, mas lógico que a história conta. E hoje em dia a gente vê muito o tal do bloco independente ou dos vereadores independentes. O senhor hoje, dentro da Câmara de Vereadores, muito crítico e colocando as posições realmente que tem que ser, que o senhor está ali para fiscalizar o executivo, é a função do vereador. O senhor hoje é situação, prefeito Calil, é oposição ou é do bloco independente? Olha, eu sou um vereador de Belo Horizonte, me comporto com muita independência. Ontem mesmo eu votei um projeto do governo porque eu achei que era importante para a cidade. Trata-se do Conselho Municipal do Trabalho, com a intenção de arrecadar fundos de recursos federais para alimentar o Sistema Nacional de Emprego, para motivar e criar vagas de emprego e promoção de renda. Então não me vejo como um opositor ao governo, mas me proponho a fiscalizar todas as obras prometidas pelo prefeito, todas as obras necessárias para a cidade, e sempre vou votar contra aqueles projetos que são ruins para a população. A austeridade contra o servidor público, contra as carreiras estabelecidas na prefeitura. A gente vota sempre a favor do bem-estar do servidor e a favor daquilo que é importante para a cidade. Tem muita obra inacabada, prometida e não cumprida. O senhor citou já o Hospital Público Veterinário. Sim, o que a gente defende é a maior participação popular. A questão do Hospital Veterinário surgiu por conta de uma nova promessa do então vereador e deputado estadual Oswaldo Lopes, que promete de forma mágica viabilizar a troca de carroças por moto-caçambas, o chamado cavalo de lata. Mas ele não fala de onde que seria financiado isso. Na verdade, o projeto dele nem trata sobre isso, só fala do fim da atividade dos carroceiros. E nós sabemos, muitos dos carroceiros sequer concluíram a sua alfabetização, não tem carteira de motorista, não tem qualquer condição viável, real, de financiar uma motocicleta. Então a gente sabe que, na verdade, isso é uma grande covardia. A finalidade é se promover através de um projeto de lei que sequer pretende cuidar do próprio animal. Porque hoje a fonte de sustento do carroceiro e da sua família também é a mesma fonte de sustento do cavalo. O deputado chegou a sugerir que o prefeito assumiu uma ideia de que haveria uma fazenda na cidade de Esmeraldas e que esses animais seriam cuidados pelo prefeito. Isso é uma grande mentira, uma covardia com a classe trabalhadora, e a gente não pode deixar prosperar essas bravatas eleitorais.
A gente quer tratar isso com muita seriedade. A gente acha que esse projeto, inclusive, pode causar a mortandade desses animais e um grande colapso. Esses animais abandonados, soltos, por falta de meios de prover o sustento. Por falar em projeto, vereador, no último dia 13, um ataque em Suzano, em São Paulo, chocou o Brasil, né? E o senhor tem um projeto para tentar coibir esse tipo de episódio aqui em Belo Horizonte, especificamente, onde nós tivemos algumas denúncias de pessoas que, após o ataque lá em Suzano, estavam ameaçando algumas escolas. Qual é esse projeto do senhor? Esse projeto nosso foi protocolado no início do nosso mandato. O que nos chocou e motivou foi exatamente o atentado na escola infantil Gente Inocente, em Janaúba, na região de Montes Claros, no norte de Minas. E nós entendemos que o protocolo hoje de atendimento a ocorrências dessa natureza é falho. Nós temos o 190 que às vezes sabatinam as pessoas quando deveria estar empenhando uma viatura imediatamente em situações de incêndio, de calamidade, de perigo, de ameaça grave na integridade das pessoas. E o caso de Suzano foi uma prova disso. A diretora que deu uma entrevista ao Fantástico, ela relatou que era tamanho pânico que ela não conseguiu discar 190, porque ela tinha medo de denunciar sua localização, ela tinha medo também de ser vítima desse atentado, e se ela tivesse a oportunidade de um simples ato de apertar um botão, e esse botão direcionasse a Polícia Militar, a Guarda Civil da cidade, indicasse a localização por meio de GPS, por meio de geoprocessamento, e a viatura mais próxima poder promover o atendimento a essas pessoas, certamente a gente poderia ter um final diferente. Esse projeto do senhor, então, basicamente se instalariam botões de pânico em todas as escolas municipais? Na verdade, todas as escolas municipais de Belo Horizonte, nós temos a rede municipal de informática, e que por meio da Prodabel, esses ramais telefônicos poderiam disponibilizar um único dígito, e a partir daí a gente promoveu o acionamento direto ao COP e através da central da Secretaria de Segurança, o empenho da viatura mais próxima dessa escola. É isso que a gente quer promover. O que eu não consigo entender até hoje, vereador, e me chama muito a atenção, e o senhor como conhecedor da Guarda Municipal de Belo Horizonte, é o motivo do qual o prefeito Alexandre Calil disponibiliza guardas municipais para os postos de saúde, chamadas UPAs, UBS, um dia sim, um dia não. Aí o bandido sabe, bom, hoje ele não vem, aí ele vai lá e rouba o posto de saúde, leva o televisor, o computador, aí no outro dia volta lá. Por que esse um dia sim, um dia não? É para facilitar a bandidagem? Sapia, nós sabemos que o cobertor é curto. Na verdade, a gente deveria mais do que dobrar o efetivo da Guarda Civil. E hoje a legislação federal coloca como premissa maior da Guarda Civil o patrulhamento ostensivo, preventivo. São as rondas, as patrulhas por toda a cidade, com a incumbência de proteção à vida. Então, esse policiamento intramuros, ele perde a característica a partir do momento que é criado uma lei orgânica federal que estabelece o emprego de patrulhamento preventivo. Mas nós entendemos também que o uso da tecnologia, ela vem para auxiliar essa defasagem de pessoal, e nós, no início do nosso mandato, a gente também protocolou o botão do pânico nos ônibus. Hoje, a prefeitura, antes mesmo desse projeto ser votado em segundo turno, a prefeitura implementou essa ideia e nós temos resultados muito positivos em relação ao combate à importunação sexual, assaltos e todo tipo de ocorrência no interior dos ônibus urbanos de Belo Horizonte. Então nós entendemos que essa tecnologia pode muito auxiliar a falta de efetivo das forças policiais. O vereador Romeu Zema anunciou que é a pretensão de retirar os seguranças das escolas de Minas porque custa caro ao Estado. No momento que a gente já viu diversos ataques, o senhor citou mesmo a questão de Janaúba, eu citei mais recente a lá de Suzano, que motivou depois tantas outras ameaças de ataque, principalmente em escolas aqui da região metropolitana de Belo Horizonte também. Como que o senhor avalia essa decisão, esse anúncio do governador Romeu Zema? Eu acho que é um erro, a gente não consegue mensurar o valor de uma vida, tampouco o prejuízo para as famílias, para os vigilantes privados que estão perdendo o emprego. Mas nós indicamos para o governador, indicamos para a Assembleia Legislativa a utilização para mitigar esse impacto da retirada da vigilância privada, pelo menos a instalação do botão do pânico nas escolas estaduais.
A gente teve a notícia de que um deputado também já aderiu à ideia e propôs um projeto de lei, e eu vejo isso de muito boa intenção e pode promover, sim, pelo menos um alento para pais e mães de alunos que estão apavorados quando veem os seus filhos saindo de casa e acompanham o noticiário da TV. Eu fico contra essa posição do governo do estado, porque são 653 famílias que vão perder o sustento no momento de crise que o país atravessa. Isso pode ser cortado em cargos comissionados e uma série de outras regalias que tem que se acabar nesse país. Estamos conversando com o vereador Pedro Bueno do Podemos, vereador por Belo Horizonte. Ô vereador, a gente vê, nós temos nossa reportagem todos os dias lá na Câmara Municipal e a gente percebe uma perda de tempo, às vezes, que chega a ser, eu fico aqui, às vezes, a palavra é revoltado, quer dizer, votando coisas que, nome de rua, perdendo tempo em Dia Municipal do Jazz. Aí eu pergunto pro senhor o que eu pergunto no ar aqui todos os dias pros vereadores: que isso vai mudar na vida do Belo Horizontino? Isso na verdade, é o preço da democracia. Os eleitores que legitimam vereadores, representantes do povo, e a gente precisa qualificar esse debate. A gente tem chamado a atenção para questões que são importantes para o dia a dia. Ontem mesmo a gente levou ao debate a importância da ampliação do metrô. Sim. Denunciamos historicamente a coexistência de uma máfia do transporte público. Mas o senhor conseguiu ontem entrar com esse debate? Porque até a hora que eu estava ouvindo, tava um bate-boca, nós já até falamos aqui, o vereador Jair de Gregório reclamando do restaurante da Câmara de Vereadores, reclamando da agência bancária que tinha que ser só para os vereadores, reclamando da chefe do cerimonial. Quer dizer, uma coisa que não vai mudar a vida do Belo Horizontino de forma alguma. Concorda comigo? Infelizmente, esse tipo de atrito que acaba virando notícia. A gente tem denunciado lá questões importantíssimas, graves para a cidade, que atentam contra o desenvolvimento econômico. E às vezes isso não vira pauta de jornal. A gente está fiscalizando, é o que a gente tem chamado de bravatas eleitorais. Não, que vira, tanto é que virou, o senhor foi tema hoje da coluna à parte, com esse excelente cobrança que o senhor fez em relação a isso. Mas eu digo o seguinte, a gente vê alguns vereadores lá da Câmara de Belo Horizonte, cito o senhor, vou citar aqui o Matheus Simões, alguns vereadores que a gente vê que vocês estão lá para trabalhar. E de repente vem uns que querem invocar algumas colocações que não tem necessidade. Perder e utilizar os mecanismos de forma equivocada. Nós sempre adotamos uma postura lá de utilizar o poder que a nós vereadores nos foi conferido para utilizar em nome da coletividade, em defesa da coletividade. É muito fácil brigar com um funcionário de menor escalão em termos de representação, mas eu chamo a responsabilidade desses vereadores, como o próprio Jair de Gregório, que tem militado na questão do transporte público, para assinar a CPI, para realmente abrir a chamada caixa preta da BH Trans, para utilizar da sua imunidade parlamentar, dos seus votos, do seu poder de fala, para invocar em nome do povo de Belo Horizonte e denunciar as máfias, como a máfia do transporte público e outras máfias que atrasam o desenvolvimento da nossa capital. Cartel de combustíveis, como nós vemos hoje aqui. O próprio cartel de combustíveis, vamos utilizar do nosso momentâneo poder, né, de agenda, da nossa imunidade de fala, de poder denunciar em nome do povo para levantar esses grandes debates. Eu acho que esse é o melhor papel que um vereador poderia assumir na Câmara Municipal em defesa da coletividade. Vereador, nós estamos caminhando para o fim da entrevista aqui no Café com Política, mas antes a gente tem um quadro que é o Debate Pronto. No Café com Política, hora do Bate Pronto. Nós vamos fazer algumas perguntas objetivas para o senhor e as respostas também precisam ser objetivas, combinado? Segurança. Precisamos evoluir muito e definir um novo pacto nacional, uma reforma do sistema de segurança pública nesse país. Rachadinha. Repugnante e uma ação que lesa a nossa democracia e a representação política. Papel do vereador. Papel do vereador: fiscalizar o executivo e representar os anseios da sociedade. Pagar salários para vereadores que estão detidos.
Eu acho que é um desperdício de dinheiro público, e os vereadores que estão afastados também devem perder todas as suas prerrogativas, inclusive a remuneratória. Romeu Zema. Romeu Zema ainda não mostrou a que veio, tem um grande desafio. Eu torço para que as coisas possam evoluir, mas infelizmente não é o que a gente está assistindo. Alexandre Calil. Alexandre Calil tem se demonstrado um político muito populista e também não conseguiu promover uma revolução a fim de elevar o status da nossa capital e retomar, quem sabe, pelo menos a terceira posição no cenário nacional. Só para saber como é que tá o humor do senhor hoje, Galo ou Cruzeiro? América, tá bem. Nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Pedro Bueno, do Podemos. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e a chance de estar revendo aqui o nosso amigo Ricardo Sapinha.